Começar a ser testado um dispositivo que promete detectar em apenas 30 minutos bactérias e resistência a antibióticos em humanos e animais. O dispositivo foi desenvolvido pelo consórcio Smart Diagnostics e começa a ser testado este ano. José Carvalho é coordenador do Smart Diagnostics. Bom dia, bem-vindo. Obrigado por estar aqui connosco. Agora, como é que funciona exatamente esta tecnologia e o que é que a torna inovadora? Então, desde logo, estamos a falar de uma tecnologia baseada em biologia molecular, são técnicas bastante avançadas. As pessoas lembram-se do PCR, estes termos já não são novos, do tempo da Covid. Exatamente. São testes então baseados em PCR que detectam, por um lado, as bactérias, que estão responsáveis pelas infecções, mas, de forma inovadora, dão também informação sobre a resistência aos antibióticos e é isso que faz estes testes inovadores, porque vai-nos permitir ter aqui uma resposta mais rápida que vai guiar a prescrição correta dos antibióticos pelos médicos. E que tipo de infecções é que vão ser inicialmente alvo de diagnóstico? Não é? Que resultados é que estão à espera de encontrar? O foco agora inicial tem sido nas infecções urinárias, que é um tipo de infecções onde ainda não há uma resposta rápida o suficiente para ajudar nesta prescrição correta dos antibióticos. Nós, quando pensamos atualmente no panorama e na prática atual, o médico ainda continua a prescrever o antibiótico de forma empírica. Exato. Quando há necessidade de fazer um teste microbiológico, uma urocultura, os resultados aparecem passado 24, 48 horas. Sobre a eventual resistência aos antibióticos, só apenas 72 horas. O nosso teste vai permitir ter aqui uma resposta em cerca de 30 minutos, que é, de facto, inovador. Os antibióticos são, de facto, um grande problema, são ótimos, mas esses de grande espectro entram no corpo para matar tudo, não é? Não são cirúrgicos, digamos assim, não é? Esse é um dos problemas que temos hoje em dia. Não é? E, paradoxalmente, quanto mais largo o espectro ou quanto mais potente o antibiótico, mais promove estas mesmas resistências. Pois. E daí a importância de ter estes testes que dão uma resposta rápida e informada, que guia a prescrição correta do antibiótico, porque as orientações da OMS são prescrever os de primeira linha, aqueles chamados de espectro estreito, para não promover essas mesmas antibioresistências. Na prática, se tudo correr bem, como é que isto pode ser usado depois no dia-a-dia? Como é que os utentes podem usar isto? A ideia será a descentralização do laboratório. Nós costumamos falar na gíria de testes point of care, que é o que estamos a desenvolver. São testes para ser usados em ambulatório, à cabeceira do doente. Um doente, numa situação real e ideal, chega para fazer um despiste de uma infecção urinária, tira uma amostra de urina, no próprio consultório ou numa sala acessória ao consultório, faz um teste e em 30 minutos o médico consegue prescrever um antibiótico de forma direcionada. Ou até, em Portugal temos o sistema das receitas eletrónicas. Exato. O doente pode ir para casa, no caminho para casa o médico tem o resultado do teste, recebe a mensagem com o antibiótico correto e evita assim custos adicionais, deslocações adicionais ao médico e infecções recorrentes, que é o grande problema das antibioresistências. Se isso já é revolucionário e fantástico para, enfim, países com grandes capacidades de resposta de saúde, o que é que isso pode representar para países ou para locais onde, de facto, o acesso à saúde é mais pobre ainda? Estamos a falar de um teste que, pela vertente point of care, é um teste barato, que pode ser utilizado no campo. A ideia aqui, que esteve subjacente ao projeto, foi sempre a descentralização da testagem. Não é preciso ter um laboratório com infraestrutura avançada, com pessoal treinado que percebe destas técnicas e que tem prática avançada destas técnicas. Estamos a falar de levar tecnologia avançada, a custo acessível, para países onde essa tecnologia não está presente. Só para terminar, quando é que esta fase de teste estará concluída? Nós vamos fazer uma apresentação pública no dia 3 de outubro destes dispositivos em Viseu, num evento que está a ser organizado na sede da AIRV, da Associação Empresarial de Viseu. Até ao final do ano iniciaremos os ensaios clínicos com estes dispositivos. Em 2026 vamos para o mercado. Esperemos então que seja um êxito, porque realmente é importante para todos nós. Muito obrigado, José Carvalho, por ter vindo aqui esta manhã.